Nós estamos estudando o livro de Hebreus e nós chegamos no capítulo 12, onde vai entrar numa quinta parte aqui do autor, onde ele está incentivando aquela audiência, aqueles irmãos, para não desistirem. E ele vai apresentar aqui 5 razões, 5 passos práticos para não desistirem mesmo diante dos problemas. O livro de Hebreus, conforme nós já vimos, ele é um livro de exortação, de encorajamento. Em Hebreus 12, 22, ele fala: irmãos, peço que suporte a minha palavra de exortação. Na verdade, o que escrevi é pouco. Ele está encorajando, ele está exortando a igreja através de 5 advertências. A primeira advertência que ele faz no início da carta é a advertência do perigo, advertindo com relação ao perigo da negligência, de não ouvir a mensagem de Jesus, não ouvir a Cristo. Ouvir outras situações e deixar de ouvir a Cristo. Depois, no capítulo 13, ele vai falar sobre o perigo da incredulidade, mesmo ouvindo, não crendo. E aí ele usa o exemplo do povo de Israel, aquela dureza de coração que impede o povo de Deus a participar das bênçãos de Deus. Depois ele fala sobre o perigo da imaturidade, a estagnação, o não crescimento, o não desenvolvimento na vida cristã. Pode levar até mesmo a rejeição de Cristo. Depois ele vai falar sobre o perigo da apostasia no capítulo 10. A quarta advertência, que é rejeitar deliberadamente a nova aliança, e isso pode trazer disciplina. E aí ele chega então no capítulo 12, na quinta advertência, onde ele vai falar sobre o perigo de desistir. Então nós queremos refletir um pouquinho sobre alguns passos práticos para não desanimarmos, para não desistirmos. O que o autor deseja em todo o livro, ao escrever essa carta à igreja, é que, em virtude de Cristo ser superior a tudo e a todos, e ter oferecido um sacrifício eterno, perfeito por nós, então, à luz disso, mesmo diante das provações e dúvidas, permaneça firme na fé e confie plenamente nele. À luz do que Jesus é, à luz daquilo que ele fez, mesmo diante, então, das provações, mesmo diante das inquietações do nosso coração, das perguntas que às vezes não têm resposta, diante dos problemas, mesmo assim, permaneça firme na sua fé em Cristo Jesus e confie plenamente nele. Então, Hebreus 12, ele fala sobre 5 Cs, para nós não desistirmos na nossa caminhada. No versículo 1, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Só no versículo 1, ele vai apresentar 5 áreas bem práticas. A primeira é: estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós vimos isso, que são essas testemunhas do capítulo 11. Pessoas que viveram pela fé, pessoas que confiaram no Senhor, pessoas que não negaram a Cristo, mesmo diante de severas provações, severos sofrimentos. Então, contemplar, olhar para esses irmãos e, através disso, sermos encorajados a nós também não desistirmos. No capítulo 1, ele fala também sobre livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Cortar todo o peso, cortar tudo aquilo que está nos atrapalhando, que está dificultando a nossa caminhada, se livrar disso, se livrar também do pecado que nos atrapalha. E o autor provavelmente, apesar de ele não ter citado qual pecado, mas provavelmente ele está se referindo ao pecado da incredulidade, a dúvida que gerou uma incredulidade. Então, cortar esse pecado e voltar à sua fé em Jesus. E aí ele fala ainda no versículo 1 sobre correr com perseverança. Ele termina dizendo: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã não deve ser comparada a uma corrida rápida, mas uma maratona, um percurso longo. E para isso nós precisamos perseverar. E nós examinamos então áreas na nossa vida que podem drenar a nossa energia e áreas que devem ser consideradas para repor a nossa energia enquanto nós estamos nessa vida cristã, nessa carreira. E aí no versículo 2 ele vai falar o quarto C. O quarto C é se concentrar em Jesus. Veja o que diz o versículo 2. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor agora está falando que essa vida cristã, essa corrida que nós estamos aqui, enquanto nós estamos indo para Nova Jerusalém, nós devemos fazer tudo isso mantendo os nossos olhos fixos, sem tirar, sem se desviar, os nossos olhos fixos em Jesus. Além de todos os exemplos que ele usou no capítulo 11, agora ele está falando do exemplo maior. Aquele que é o nosso padrão, o nosso ideal, ele está falando de Jesus Cristo. Para não desanimar, você e eu, nós precisamos nos concentrar em Jesus. Nós nos desanimamos por quê? Porque nós deixamos de olhar para quem? Para Jesus. Nós começamos a olhar para as pessoas. Perceba que olhar para as pessoas, em determinado momento é importante, elas servem de encorajamento para nós, mas isso não basta, porque os nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. E aí nós desanimamos, nós cansamos, nós duvidamos, porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E o texto diz, então, tendo os olhos fixos em Jesus, ele diz, o versículo diz, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e o consumador. Preste bem atenção. Jesus é o ponto de partida da vida cristã. Ele é o autor e ele é o consumador. Então ele também é o ponto de chegada. Perceba que na vida cristã nós precisamos de Jesus. Não apenas aquela pessoa que está indo a passos largos para o inferno, não apenas aquela pessoa, mas aquela pessoa que já está há 10, 20, 30 anos caminhando com Jesus. Ele precisa olhar para quem? Para Cristo. Porque ele é tanto o autor como o consumador. Por isso que eu não concordo muito com aquela ideia, culto de doutrina e culto evangelístico. Porque enquanto nós estamos ensinando a palavra, nós estamos evangelizando. E enquanto nós estamos evangelizando, nós estamos edificando. Porque nós estamos falando de quem? De Jesus. É a mesma mensagem para todas as pessoas. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Agora, você já começou nessa corrida, você já está no meio, você já está perto do fim, não importa, mas todos nós precisamos de Cristo. Então, olhar para Jesus diariamente, seguir a Cristo. Por isso que a nossa vida cristã ela é feita com arrependimento e fé. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados e nós confiamos. Confiamos em quem? Em Cristo. Que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, nós confiamos em Cristo, que Ele pode nos sustentar, nós confiamos em Cristo, que Jesus é a satisfação, é a alegria, é a segurança, é a esperança para as nossas almas. E nós pecamos por quê? Por um momento de incredulidade, nós achamos, Jesus não vai satisfazer o meu coração plenamente, então eu preciso de alguma outra coisa também. E aí é onde eu peco. Jesus tem o controle, Jesus tem a segurança da nossa vida, a estabilidade da nossa vida está em Cristo, mas aí eu acabo pecando, murmurando, reclamando, xingando, falando mal de alguém, por quê? Porque a minha confiança não está 100% em Cristo Jesus. E eu preciso assumir o controle dessa circunstância, eu preciso cuidar disso. Então Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 11, a audiência de Hebreus, quando ele está citando Hebreus 11, para essa igreja onde ele escreve, ele está falando, olha, vocês podem e devem olhar para todas essas pessoas, mas vocês devem olhar não apenas para essas pessoas, vocês devem olhar para Cristo, porque Ele correu a corrida e Ele venceu, Ele triunfou. É para Cristo, então, que nós devemos olhar. Não olhar para a nossa religião, não olhar para a nossa moral. Nossa, olha como eu tenho uma vida correta, olha como eu busco ter uma vida correta. Nós não devemos olhar para as finanças, nós não devemos olhar para a nossa saúde, nós não devemos olhar para a nossa vida que está sem problema. Nós devemos olhar para quem? Para Cristo Jesus. Então não importa se você em casa está fazendo a vontade de Deus sozinho. Puxa, só eu estou fazendo a vontade de Deus aqui em casa. Ninguém mais está preocupado. Puxa, ninguém mais está preocupado na minha empresa. Os meus amigos, parece que ninguém mais está preocupado em agradar a Deus. Então não importa aonde você está, com quem você está, desde que os seus olhos estejam fixos em quem? Em Jesus, porque é dele que nós
Precisamos. E olha que interessante o texto. Então ele fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, o que aconteceu? Suportou a cruz. Irmãos, o que deu forças para Jesus suportar a cruz? Uma alegria que lhe fora proposta. A alegria que estava proposta a Jesus fez com que ele perseverasse, fez com que ele suportasse a cruz. Então, a perspectiva de uma alegria futura nos leva a suportar o sofrimento atual. Leia junto comigo. A perspectiva de uma alegria futura nos faz suportar o sofrimento atual. Quando nós olhamos para Deus e nós cremos que Deus pode satisfazer o nosso coração de alegria, essa alegria futura, essa certeza, essa esperança faz com que a gente possa suportar tudo aquilo que nós estamos passando e que pode nos levar a desistir. Mas nós devemos olhar para Cristo tirando os olhos das circunstâncias, aquele cântico antigo, lindo e maravilhoso, não olhe as circunstâncias. Não, 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 eu olho o seu amor. Então eu não olho o que está me causando dor, eu olho para aquele que vai satisfazer os anseios do meu coração, eu olho para aquele que venceu, aquele que está vivo. Então, para não desanimar perante a adversidade, perante a intensidade dos problemas, a concentração deve ser total no autor e no consumador. Aquele que correu e venceu, aquele que está vivo, aquele que voltará. Você já parou para pensar na relação entre olhar e confiar? Já parou para fazer essa relação? Eu tenho que olhar para Jesus, tem que olhar. Ok, temos que olhar para Jesus. Na medida que eu olho para Jesus, então automaticamente vai gerar a minha confiança. E quando que eu paro de confiar? Quando que eu paro e eu começo a esmorecer, a ficar em dúvida? Quando eu paro de olhar. Então vamos imaginar que talvez um dos nossos filhos estivesse no telhado à noite, ele subiu, escureceu, e ele está lá em cima e nós estamos embaixo, e a gente fala para ele, filho, olha, pode pular, o papai está aqui embaixo, o pai vai pegar você. Pai, mas eu estou com medo. Pai, olha para mim, filho, olha para mim. Pai, mas tem tijolos aqui, tem uma árvore ali, tem alguma coisa que eu posso machucar. Pai, filho, olha para o papai. O papai está aqui embaixo, o papai vai pegar você. Pode confiar. E aí, na medida que a criança talvez fica olhando, seus olhos agitados, olhando para um monte de gente, olhando para outras pessoas, olhando para quem está na rua, você pode ver que a desconfiança começa a crescer no seu coração. Porque ele está parando de olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe, aquelas pessoas que estarão ajudando ele naquele momento difícil. Então perceba que na medida que nós paramos de olhar para Jesus, quando nós começamos a olhar para as pessoas, quando nós olhamos para as circunstâncias, a nossa fé ela começa a diminuir, ela começa a enfraquecer, porque nós estamos parando de olhar para Jesus. Na medida que a gente olha para Jesus e mantém os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa confiança cresce. Então o êxito, irmãos, da corrida cristã, o êxito dessa caminhada depende da condição do seu olhar, depende para onde você está olhando. Então não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para Cristo Jesus. Lembra de Pedro quando ele estava no mar e ele quis ir até Jesus? Enquanto ele olhava para Cristo, ele conseguiu ir caminhando. Mas na medida que ele tirou os olhos de Jesus, ele começa a naufragar. Ele começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando alguém começa a distanciar, quando alguém começa a ficar longe, é porque ela parou de olhar para quem? Para Jesus. Se você não quer perder o ritmo na sua vida cristã, se você não quer desanimar, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Manter os seus olhos fixos em Jesus, senão o mar do sofrimento vai te tragar. O mar da dúvida vai te engolir. Você vai se afogar no mar de desespero,
Porque você parou de olhar para Jesus. E aí eu te pergunto, o que tem mais ocupado a sua mente? Se a gente fosse colocar numa balança, o que mais que você tem pensado nos últimos dias? O que mais você tem refletido? O que mais, se a gente pegar no seu dia de 24 horas, quais são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos? O que está ocupando a sua mente? São problemas? Problema de saúde, problema financeiro? São as redes sociais? Problemas, geralmente, e na nova geração que vem cada vez mais, pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos mentais, pode ver que o índice de uso de internet é elevadíssimo. Usa-se muita internet, pouco relacionamento com Deus, gera transtorno mental. Porque não está olhando para quem? Para Jesus. Está olhando para influencers, está olhando para promoções, está olhando para aquilo, para Shopee, está olhando para outros aplicativos, séries, está deixando de olhar para quem? Para Jesus. O que está ocupando a sua mente? O que está ocupando o seu coração? Jesus suportou a cruz porque uma alegria lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Ele passou por esse sofrimento. Visto que ele passou, agora os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. E o quinto C nessa caminhada é considerar. Nós vimos que o primeiro C na nossa caminhada da vida cristã é contemplar os heróis da fé. O segundo C é cortar o peso e o pecado que atrapalha. O terceiro C é correr com perseverança. O quarto que nós vimos agora é nos concentrar apenas em Cristo Jesus. E o quinto C agora é considerar. Veja o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha como todas as palavras da Bíblia, elas são inspiradas por Deus, mas perceba como são importantes aqui cada ênfase que o autor dá. Ele começa no versículo 3 falando, pensem bem. Se você está com a revista atualizada, a Bíblia, ela está começando com a palavrinha considerai, certo? Considerai. Considerai. Pensem bem, reflitem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí como é que está no finalzinho na revista atualizada? Na NVI diz, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha como é que está na revista atualizada. Quem pode ler? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Talvez essa é a revista e corrigida. Tem a revista atualizada? Essa é corrigida. Como é que está a revista atualizada? Na revista atualizada, diz para que não desmaiando em sua alma. Olha que interessante. O autor está falando, pensem bem, reflitam bastante. A ideia aqui dessa palavra, pensem bem, considerai, a ideia é de fazer uma comparação, ok? Qual que é a ideia aqui? Fazer uma comparação. Então, comparação com o quê? Em primeiro lugar, comparar com o sofrimento que Jesus passou. Quais são os nossos sofrimentos? Eu quero que você pense agora, quais são os seus sofrimentos? Digamos que você vai conversar com alguém e a pessoa pergunta assim, como que você está? E aí você vai falar para ela como que você está passando. Quais são as suas dificuldades? Faz uma listinha aí de uns 3, pelo menos. Quais são os seus problemas? Porque é isso que o autor quer fazer. Pensa, considerai. Faz uma comparação com os seus sofrimentos. Então a gente faz o nosso top 3 de problema. Quais são o teu top 3 de problemas? Saúde, finanças, relacionamento, coração, o que é? O que você está passando? Agora junta os 3. Não pode ser comparado com o que Jesus passou. Mas é muito sofrimento que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando. Talvez pode ser algo muito grande. Talvez pode ser a proximidade com a morte. Eu não sei. Mas mesmo assim o seu sofrimento não pode ser comparado com o sofrimento que Jesus passou.
O sofrimento que Jesus passou é muito maior. Então considerem a Cristo, pensem bem, reflitam bastante. Por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos olhar para o nosso sofrimento e olhar o que Jesus passou? Por que nós devemos fazer isso? O texto fala para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, para que a sua alma não desmaie. Para que a sua alma não desmaie. Você deve olhar para o seu sofrimento, depois que você olhou para o seu sofrimento, agora eu vou olhar para o sofrimento de Jesus, aquilo que ele enfrentou, e tudo aquilo que ele passou é o antídoto. Eu preciso olhar para o que Cristo passou, para que eu não me canse, para que eu não desanime. Perceba o que Jesus passou. Reflita no que Jesus passou. Olha a sua aflição, para que a sua alma não venha desmaiar. O Aneimec, ele diz o seguinte: desfalecer é resultado de um pensamento não bíblico. Desfalecer é resultado de um pensamento não bíblico. Quando você ouve alguém assim, eu estou desanimado, o que o Aneimec está falando? A pessoa não está pensando biblicamente. É o que o autor de Hebreus está falando. Pensem bem, reflitam bem, considerai todo o sofrimento que Jesus passou para que vocês não se cansem nem desanimem. A alma sucumbe aos sofrimentos quando nós não temos um pensamento cristocêntrico. Quando nós não pensamos em Jesus, a nossa alma ela vai desmaiar, a nossa alma ela vai desanimar. Qualquer crente, então, precisa aprender a controlar os seus pensamentos e treinar a sua mente para pensar de forma bíblica. Mas, irmãos, é isso que a maioria das pessoas não querem. É isso que a maioria dos crentes não querem. Tem que ir para o psicólogo. Eu tenho que ir para o psiquiatra. Eu tenho que tomar um remedinho. A minha mente está muito inquieta. E o que o autor está dizendo é, você precisa treinar a sua mente. Você precisa exercitar a sua mente, porque se você não fizer isso, o sofrimento vai te tragar, você vai desanimar, você vai desfalecer. Depois de olhar para Jesus, para o sofrimento de Cristo, olhando para as nossas lutas, a gente fala assim, tá bom, então agora isso aqui vai gerar em mim o quê? Vai gerar em mim uma maior convicção, uma maior perseverança. Eu não vou desistir, eu vou até chorar, porque Jesus chorou, e chorar não é pecado. Eu posso até chorar, mas meus olhos estarão fixos em quem? Em Jesus. A minha alma não vai sucumbir, porque o meu pensamento é um pensamento cristocêntrico. Eu não estou olhando para os meus problemas. Eu estou olhando para quem? Para Jesus. Se nós fizermos isso, só se nós fizermos isso, irmãos. Só se nós fizermos isso. Só. Se nós fizermos isso, nós poderemos, como o apóstolo Paulo, dizer que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E eles produzem para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Se nós olharmos para Jesus, se nós considerarmos, se nós olharmos para os nossos sofrimentos, se nós tivermos um pensamento bíblico, alguém perguntar para nós, como que você está? Os meus sofrimentos são leves. São momentâneos. Mas faz 10 anos você está sofrendo. Isso aqui não dá para comparar com a glória que vai ser revelada. Isso aqui é pequeno. Isso aqui não é nada. Irmão, você consegue entender que se nós não fizermos isso, nós vamos avaliar os nossos sofrimentos como grandes e permanentes. Se nós não fizermos o que o autor de Hebreus está falando, nós vamos ser aquelas pessoas, vida, céus, quantos problemas, é só laço atrás de laço, é só bronca atrás de bronca, é só confusão, é só dificuldade, é só problema, nada dá certo na minha vida. Nossa, eu estou pensando em tirar minha própria vida, eu estou pensando em dar um fim, porque é só problema e é só dificuldade. O apóstolo Paulo, que nós conhecemos bem, sofreu
um horror. E ele falou, o que eu sofri é leve. O que eu sofri é momentâneo, porque os meus olhos estão lá na eternidade. Você percebe o quanto que a gente precisa desenvolver isso na nossa vida? Para que nós não venhamos a cansar e para que nós não venhamos a desanimar. Mas é mais fácil a gente se drogar. Não é verdade? É mais fácil. Deixa eu me drogar aqui que vai... Não, mas não é droga, é droga. Deixa eu me drogar aqui, vai ser melhor. Porque cansa. Pensar cansa. Refletir cansa. Procurar na palavra de Deus cansa. E sabe o que é pior? É que quando todo mundo ao nosso redor está na contramão, aí você está sozinho. Você fala, não, mas eu estou com Jesus. E lembra, eu não estou aqui negando nada da ciência, nada de profissionais. O que eu estou negando é falta de vontade que nós temos de exercitar a nossa mente numa comparação, de olhar para a nossa vida e olhar para Jesus e viver a luz da eternidade e aguentar o sofrimento que nos faz parte da nossa caminhada. Jesus não veio para resolver os nossos problemas aqui. Os nossos pecados foram perdoados. E Jesus, pelo contrário, ele falou que no mundo aqui nós teríamos o quê? Aflições. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. O sofrimento e a dor são os nossos professores. Eles nos ensinam aonde está a fonte de alegria. Então é olhar para Cristo e quando o sofrimento bate a porta, bem-vindo, professor. Obrigado. O que você vai me ensinar dessa vez agora? O que eu vou aprender mais de Deus nesta dor que eu estou passando agora? Nossa, eu estou quase desmaiando. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais dar nenhum passo. O autor de Hebreus está falando, olha, você precisa olhar para Jesus. Você precisa fazer uma comparação do seu sofrimento com o dele, para que a sua alma não desmaie. Considerar o que mais? O versículo 4, ele diz também que a gente deve considerar também, pensar bem na nossa luta contra o pecado. E aí eu quero resumir aqui como santidade, só para ficar 2 S's, tá bom? A gente considerou o sofrimento de Cristo, vamos considerar a santidade. Veja o versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vamos ler juntos? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O nosso sofrimento não atingiu, preste bem atenção, o nosso sofrimento ainda não atingiu um patamar de derramar o nosso próprio sangue. Você consegue entender o que isso significa? Que o nosso sofrimento, que talvez a gente está falando que é grande e permanente, Paulo fala que é leve e momentâneo, o nosso sofrimento que na nossa avaliação é grande, é permanente, não vai resolver, ainda tem muito chão. Tem muito chão ainda, até a gente derramar o nosso próprio sangue por amor a Jesus. Aquelas pessoas que receberam essa carta, o autor está falando, gente, e olha o que eles passaram. Volta aí no capítulo 10, versículo 32 e 34. Hebreus 10, 32 a 34. Olha o que eles passaram, não o que a galeria da fé passou. Olha o que esses irmãos passaram. Hebreus 10, 32 a 34 diz, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Veja o que a igreja passou. A igreja estava passando isso. E não é a galeria da fé, ok? O que eles passaram? Eles suportaram muita luta, suportaram muito sofrimento, foram expostos a insultos, tribulações,
Eles cuidaram daqueles que estavam na prisão, eles aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Mas o autor está falando, mas nenhum de vocês ainda chegou ao ponto de sofrer um martírio por causa de Jesus. Ninguém ainda de vocês teve um parente que alguém passou a faca no pescoço. Ninguém aqui ainda derramou o próprio sangue por amor a Jesus. Então considera que na sua luta contra o pecado ainda tem mais chão ainda para caminhar. E ele tinha falado no capítulo 11 que alguns tinham sido inclusive cerrados ao meio, alguns tinham derramado sangue por causa disso. Aí, irmãos, aí a gente olha para a nossa vida e quantas vezes a gente fala, eu não aguento mais. Quantas vezes a gente fala isso? Eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha. Considere a sua luta contra o pecado. O ensino para os destinatários é: se Cristo suportou uma provação maior, uma tribulação maior, um sofrimento maior, suporte a sua provação menor. Suporte, aguente. Esses cristãos estavam sendo perseguidos, tinham sofrido, tinham tido perdas, mas nenhum deles ainda tinha precisado morrer pela fé em Jesus. Em nossos dias, apesar da perseguição ser real, alguns cristãos sofrem perseguições reais, mas em nossos dias, dificilmente algum de nós aqui, ou alguém que possa ouvir a mensagem depois, vai ter conhecido alguém que precisou entregar a vida por Jesus, derramar o próprio sangue por amor a Jesus. Pode ser que sim, mas é difícil devido à realidade onde nós estamos inseridos. Então, os nossos sofrimentos, eles poderiam ser pior, sim ou não? Poderiam. Então considere. Quando você sair daqui, você estiver passando um problema de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, quando o pessoal bebe, sábado, quando o pessoal viaja, domingo, quando você estiver passando um problema, aí você vai falar assim, podia ser pior. Quando você for no médico, tiver uma notícia ruim, quando tiver um conflito com o filho, com o cônjuge, você vai falar assim, ixi, isso aqui poderia ser pior, hein? Eu poderia ter tudo isso aqui ainda está sendo cerrado ao meio. Poderia ser pior. Então, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor está sendo extremamente gracioso comigo. Então, considere que você poderia estar sofrendo mais. Considere que na sua luta contra o pecado, você ainda não derramou o seu próprio sangue. Um dia eu ouvi de um pastor que ele estava ajudando alguém no aconselhamento, é um mestre que nos inspira, um professor que nos inspira, e ele falando que ele ajudou alguém que tinha uma luta contra o pecado, e esse crente, ele teve uma crise forte, na luta contra o pecado ele teve uma crise muito forte, foi parar no hospital, mas ele não cedeu à tentação. E aí ele falou para esse pastor, tudo que você fez por mim vai valer a pena, viu? Tô sofrendo aqui, mas vai ter valido a pena. Então, na nossa luta contra o pecado, gente, a gente tem muito ainda o que caminhar. É que a gente se entrega fácil. Vem a tentação, a gente, já vou entregar a tentação, já vou me entregar, então já vou falar o que tem que falar, já vou fazer o que tem que fazer, no sentido errado, né? No sentido errado. Então, considere a sua luta contra o pecado. O que o autor está falando, que a gente viu, então, olhe para Jesus e considere os sofrimentos de Jesus, considere a sua santidade, e numa próxima mensagem nós veremos, considere a sua situação. E aqui eu vou deixar só para uma mensagem, porque ele vai falar aqui só sobre dificuldades, do versículo 5 ao 11. Eu quero que a gente converse com bastante calma sobre isso, como encarar as dificuldades. Surgiu o problema, tá bom, o que eu vou pensar? Porque a forma como eu penso, a forma como eu creio, a forma como eu acredito, determina a forma como eu reajo. Então, se vem uma dificuldade, a forma como eu creio acerca daquela dificuldade vai determinar como eu estarei reagindo a isso. Então, para não desistir, o que nós devemos fazer? Para não desistir na nossa caminhada cristã, nós devemos dar 5 passos. Nós devemos contemplar. Contemplar quem? As nossas referências na fé. Cortar o peso, tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado da incredulidade. A dúvida, a pergunta é normal, nós fazemos pergunta. Não é pecado fazer pergunta.
pecado é quando você para de caminhar por causa não recebeu a resposta daquela pergunta. Então nós devemos cortar esse pecado da incredulidade. Nós devemos correr com perseverança, o que drena a sua energia e o que repõe a sua energia. Hoje, nessa semana que passou, eu ouvi alguém falando sobre isso, né? Eu aprendi na mensagem de domingo que eu devo repor a minha energia, né? Falei, puxa, que legal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E alguém falando assim, nossa, eu aprendi isso aqui, eu tenho que repor a minha energia, então eu comecei a fazer isso aqui durante a semana. Então, correr com perseverança. Concentre-se em quem? Em Jesus. Olhe para Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Livre-se das distrações, livre-se do celular, livre-se da TV, faça jejum dessas coisas. Fale assim, eu quero ocupar a minha mente em quem? Em Jesus. E considere os sofrimentos de Cristo, considere a sua santidade e a situação que nós veremos na próxima mensagem. Irmãos, nós só conseguiremos não desistir e não desanimar se nós nos arrepender dos nossos pecados. Se arrepender do quê? De admirar pessoas que não são referências para nós. Começar por aí. Nossa, eu sigo o Instagram tal, eu sigo o influencer tal, não sei o quê. E cadê as pessoas que estão lá falando de Cristo e te ajudando a olhar para Cristo? Talvez você está seguindo aí 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Você não consegue, irmão. Você não consegue. Faz uma limpa. Siga 5 pessoas, 10 pessoas. Diminui e selecione bem. Eu quero seguir essa pessoa, porque ela está falando de Jesus. Tem pessoas que só reclamam na internet, para de seguir, deleta, fala, não quero nem ver. Não é que você não ama ela, não é que você não ama, mas não está te ajudando na vida cristã, não está usando bem o tempo. Então a primeira coisa é a gente se arrepender das nossas referências, que não são referências de piedade. Nós devemos confessar a Deus que nós não confessamos os nossos pecados. Nós devemos falar para Deus, eu quero confessar porque eu não confesso. O pecado que está me assediando, o pecado que está vindo, que está batendo a porta, eu não estou pedindo perdão, eu não estou lutando contra a tentação. Pai, me perdoa então, porque eu não estou confessando. Nós devemos nos arrepender que nós desistimos com muita facilidade daquilo que é certo. Nós começamos o ano e falamos, nós vamos ler, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Não termina Gênesis, já desistiu. Essa semana eu vou fazer devocional. Aí segunda-feira, nossa, mas está tão frio, acho que eu vou dormir um pouco mais. A gente desiste muito fácil. Confessar que nós olhamos pouco para Jesus. Nós olhamos para as pessoas e olhamos pouco para Jesus. Confessar que nós achamos que os nossos problemas são grandes. Às vezes eu falo para minha família, né? Às vezes alguém lá fala assim, nossa, pai, e aí usa uma palavra, eu falo assim, se você está usando essa palavra para esse problema que você está enfrentando, que palavra você vai usar para um problema maior? Se a pessoa fala assim, está tudo dando errado, tudo dando errado? Não tem muita coisa dando certo. Você está me ouvindo falar, você está me vendo, você está respirando, já tem 3 coisas que estão dando certo. Aí você está em pé, não tombou, já tem 4 coisas. A gente pode falar um monte de coisa que está dando certo aqui. Então vamos interpretar as coisas como elas são, né? Nossa, essa semana deu tudo errado. Não, deu tudo, muita coisa certa. Então, a gente tem que parar de achar que os nossos problemas são grandes e analisar eles à luz do sofrimento de Cristo. Então, se nós confessarmos nossos pecados, nos arrependermos e confiarmos em Jesus, eu e você, a gente não derramou o nosso sangue por amor a Jesus ainda, tá? Tem muito ainda que a gente deve lutar, muito. Mas a gente vai continuar, irmãos, nessa caminhada, não porque nós somos bons, é porque Jesus derramou o sangue dele. Então nós olhamos para o sangue de Jesus que foi derramado, que nos lavou, nos santificou, nos justificou. Então com isso nós vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado. Obrigado pela sua palavra que é tão rica, tão rica. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos em prática tudo o que temos aprendido do Senhor. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Ajuda-nos a não sermos cegos, mas olharmos para Jesus e confiarmos, e o admirarmos, e o louvarmos, e o seguirmos.
Ajuda-nos, ó Pai, a termos Cristo como o maior tesouro do nosso coração. Então que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Perdoe nas vezes que nós trocamos Jesus pelo celular, trocamos Jesus pela série de TV, trocamos Jesus pela conversa com alguém, nos perdoe. Mas que nós possamos ter Jesus como essencial na nossa vida, como consumador, como autor da nossa fé. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvá-lo.